hoje o nosso assunto é autismo. E eu estou aqui ao lado de uma equipe multidisciplinar, que a gente chama. Isso. Rosiane Coriolano, psicóloga. Neuropsicóloga. E psicopedagoga. Ana Tévila, Terapeuta ocupacional. Antônia Coriolano. psicóloga e neuropsicóloga, né? Muito bem. Essa equipe, pessoal, faz parte aqui da Clínica Santa Isabel. E eu conheço as profissionais, conheço a clínica já de há bastante tempo. E durante esse mês passado eu comecei aqui nos meus Provcast falando de um tema muito em moda, muito em evidência, que é o autismo. Eu tenho uma certa experiência com relação ao autismo, eu tenho um sobrinho filho, que é autista, que é o André. No mês passado, conversei com a mãe do André para mostrar o autismo na visão de uma mãe. Foram dois episódios, umas entrevistas bem interessantes. Depois eu conversei com o André. O autista visto, falado, comentado pelo autista. E foi muito interessante. E para encerrar essa série de entrevistas com relação ao autismo, estamos hoje aqui conversando com as profissionais que eu já citei. E já quero de antemão agradecer aqui pela oportunidade, pelo espaço, para a gente falar de um assunto tão pertinente, tão interessante. Então, gratidão a vocês, muito obrigado pelo espaço. Muito bem, amigos, após essa nossa primeira apresentação do nosso Provcast, que nós vamos falar sobre o autismo, e para a gente falar sobre o autismo nós temos que ir lá na base. Quando é que o pai ou a mãe, principalmente a mãe, né, que é quem está mais próximo ali do filho, como é que ela começa a identificar que esse filho pode ter esse espectro autista? Assim, sabe, quando chega pra gente aqui na clínica, né, as mães dizem assim: eu percebo que o meu filho tem algo. E aí eles dizem assim: e o que é esse algo? Né? Só que ela vai perceber já com mais de 2 anos, que é o ano que a criança já tem que estar falando, né, andando, todo um processo dentro de um desenvolvimento. Quando vem esse atraso de fala, que nem sempre atraso de fala quer dizer que a criança tem autismo, né? Mas esse é um dos principais pontos que a família começa a perceber, né? Mas claro que tem sinais bem sutis, ainda bebê, bem bebê, como a questão do olhar, a mãe está amamentando, ela já olha que o filho não está, ela chama o neném aqui, mas ele não percebe, ele não traz o olhar para a mãe, é como se ele ficasse alheio, né? Então, hoje as mães estão mais atentas a isso, viu, Edmilson? Então, assim, mas geralmente, pra gente chega de 2 anos, mais um pouquinho, né? Aí a gente já, como a gente já colocou que trabalhamos em equipe, quando chega, que a equipe faz uma avaliação em conjunto, a gente faz essa avaliação em conjunto e aí a gente vai dizendo todas as características e já faz encaminhamento para outro profissional, que é o neuropediatra. Aí fica trabalhando a equipe multiprofissional mesmo. Pois é, isso que eu estava vendo, a importância da equipe. Essa equipe trabalhando unida facilita muito o diagnóstico. Porque muitas vezes começa pela fala, né? Assim, na percepção da mãe, né? O menino não está falando direito, está com dificuldade de falar e tal. É um dos profissionais realmente que é primeiro procurado, né? Exato. Só que a fono por si só ela não consegue, Sim. Então, assim, aí tem até um grande questionamento. O psicólogo, o TO, a fono pode fechar um diagnóstico, a gente já pode estar sim, direcionando sim, essa família para dizer assim, olha, tem todas as características de a criança com autismo, Sim. mas a gente precisa desse acompanhamento, a gente precisa do olhar também do neuro, certo? Aí é onde entra a neuropsicologia, não é isso? A avaliação. Avaliação? Também, né? Muitas famílias chegam pra gente, Edmilson, já encaminhada do neuro, do neuropediatra. Ele fica em dúvida do diagnóstico, porque quando a gente vai pensar em autismo, né, às vezes tem sinais são sutis, né? Sim. E o neuro fica em dúvida, o neuropediatra. São muitas avaliações que chegam aqui a fins de diagnóstico. A gente
ajudar o neuropediatra a fechar esse diagnóstico, né? Aí, por que é que eles pedem a avaliação neuropsicológica? Para ver o nível de inteligência, né? O nível de QI, porque todos nós temos um QI, né? Sim. Vamos pensar na média do QI, que é de 90 a 109, porque vai direcionar a evolução dessa criança, né? Porque se uma criança tiver um QI acima de 70, ele vai ter um nível de desenvolvimento muito maior do que uma criança que tem uma deficiência intelectual. Sim, sim. Por isso que esse prognóstico, eles fazem pedem essa avaliação para ajudar eles nesse sentido. E fazer direcionamentos para a família, para as terapias, né, para os profissionais, para se fechar um diagnóstico. A avaliação, ela começa com a investigação do nível de inteligência, do QI. Sim. As funções cognitivas, o que são as funções cognitivas? Atenção, memória, funções executivas que envolvem planejamento, controle inibitório, flexibilidade mental, emoção. Aí a gente avalia a personalidade, fator emocional, também porque quando se pensa no adolescente e no adulto, isso já vem mais fragilizado. Porque o adolescente autista, ele não consegue criar muitos vínculos sociais. E aí ele entra muito num processo depressivo. Quando eles chegam pra gente, eles já chegam com isso muito abalado, né? Crianças que já precisam de medicações, né? Adultos que ficam numa fase depressiva uma vida toda e que não evolui dessa medicação, né? Hoje a gente teve um feedback de uma mulher de 48 anos, uma professora, que a gente fechou o diagnóstico, né, a pedido de uma psiquiatra, né? E ela deu um feedback muito legal. Olha, a minha médica adorou o laudo de vocês, está muito bom. E ela fechou o diagnóstico mesmo em cima do que a gente fez, Sim. né? Para a gente ver a importância de uma equipe, né? Só a psiquiatra não consegue, eu só como psicóloga, neuropsicóloga não consigo, e nem a Ana Teva como terapeuta ocupacional só não consegue. Né? A gente percebe, primeiro que nós estamos aqui numa região muito, a exemplo de muitos nesse país, muito carente, de as pessoas com muita necessidade, né? E aí nós vamos pegar o exemplo daquela mãe que está lá no interior aqui da cidade, mas com dificuldade que é inerente a grande parte do ser humano hoje, né, que vive numa situação, né, na linha, muitas vezes abaixo da pobreza, como se diz. E aí tem uma criança, né, nasce uma criança com esse espectro, e vamos pegar assim como exemplo para ver os passos que devem ser seguidos, entendeu? A Ana Teva já trabalha, né? A Ana Teva fala como é isso, esse processo da família, quem procura, né? Porque, a Ana Teva é terapeuta ocupacional, certo? A terapeuta ocupacional, pelo que eu entendi até agora, ela é mais para auxiliar a criança dentro deste processo de diagnóstico, né? Também. E intervenções. E intervenções também, exatamente, né? Então, fala um pouquinho aqui da sua área e como é que esse paciente chega e como é que ele é acolhido, entendeu? A terapia ocupacional, ela trabalha diretamente voltada a gente estimular essa criança quanto à autonomia. A Sim. gente pensa nessa questão a gente avalia o desempenho ocupacional dessa criança, como que ela se comporta quando ela sai de casa, como que ela brinca, se ela consegue se vestir, se ela consegue escovar os dentes, se ela, quando ela sai com a mãe para ir no mercantil, se ela consegue entender ali naquele processo, se ela sabe comprar algo. Então a gente trabalha voltado à autonomia. Certo. Né? Mas a gente pensando num diagnóstico, tá certo? Então essa mãe chega com essa criança e ela quer encontrar uma forma de, como a gente falou, de encontrar uma forma de ter um benefício para essa criança. Outra coisa importante que a terapeuta ocupacional faz, que a Ana Teva pode falar melhor do que eu, Edmilson, é a questão sensorial. Né? Tá? Exatamente. É a seletividade alimentar. Meu filho só come frango, não come o arroz, não come... O que se atribui a isso?
A alteração no processamento sensorial. A maioria das crianças com TEA, ela vem com essa alteração. A gente imagina, a gente recebe uma infinidade de estímulos visuais, sonoros, táteis, e aí a gente imagina essa criança. Então ela recebe esses estímulos e ela tem uma sobrecarga. Por quê? Porque o cérebro dela recebe os estímulos, só que ele não consegue organizar as sensações. Então eles mandam respostas completamente distorcidas, né? Essa criança chora, ela grita, ela tapa o ouvido, e aí vem inúmeras outras alterações. Ela não é toda a roupa que ela veste, não é todo alimento que ela come, dificuldade para conciliar o sono. Então é de onde vem a nossa intervenção. É necessário toda uma análise, é necessário um raciocínio clínico. Toda a atividade é voltada à necessidade dessa criança. A atividade que eu faço com o João não é a mesma que eu faço com a Maria. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E tem a sensibilidade também aos sons, né? Muito comum. Sim, as sim, crianças, sim, né? Muito sensíveis. Vamos pensar, né? Chega num lugar que está muito barulho. O meu sobrinho, por exemplo, chega num lugar com muito barulho, ele fica impaciente, fica irritado. Interessante a gente ressaltar também que o autismo, ele nunca vem só, certo? É um transtorno que vem com mais de uma comorbidade. E o que a Ana Débora falou é um transtorno sensorial, certo? O cérebrozinho da criança, do adolescente ou do adulto, ele não está organizado. Essas informações, elas são em excesso. Né? Aquela questão do alimento, dele se apegar a um determinado alimento, né? Como sensorialmente aquilo foi o que atraiu, que ele passou a gostar daquilo, e aí ele repete isso. Às vezes até a cor. Na alteração sensorial, o que ocorre? A nossa língua, ela tem esses receptores, então ela tem esses receptores, e quando essa criança come, ela vai saber se esse alimento é mole, se é duro, se é quente, se é frio. E assim, visualmente, às vezes para ela, não é legal esse alimento. A gente pode ver uma macarronada como algo extremamente saboroso para uma criança que tem alteração sensorial, não é? Para ela é algo que não é legal, que não é agradável. Como ela tem essa dificuldade, como ela tem essa alteração nesse processamento sensorial, não é só auditivo, e existe a alteração sensorial olfativa, existe a auditiva, existe a tátil, existe a proprioceptiva, vestibular. Então, essa criança, ela recebe inúmeros estímulos, né? A gente pensa assim, quando a gente está aqui nesse ambiente bem agradável, sem nenhum ruído, essa criança, quando a gente bota o pé ali fora, a gente recebe estímulo visual, a gente recebe estímulo sonoro. Aí a gente imagina essa criança. Então, para ela, esses estímulos, né, os sonoros são 2, 3 vezes bem mais altos. Então, para isso, é um motivo para ela se desorganizar. Aí, por isso que essa criança chora, essa criança grita, essa criança fica extremamente irritada. E aí, assim, Edmilson, só para complementar aqui, já a gente volta para aquela pergunta que você fez, como chegar. E o que é que a gente percebe hoje, né? Nesses anos de profissões, a gente começou com criança, hoje chegou essas crianças cresceram e os adultos hoje estão chegando. Quando eles trazem essa questão sensorial, eles também continuam com a mesma restrição alimentar. Eles dizem assim, me dá uma ânsia, é como se eu não conseguisse comer aquilo. É quanto se você tivesse, nós aqui, se não tivéssemos nenhum transtorno sensorial, a gente assim, ai, que nojo dessa comida. É a mesma sensação, eu não consigo comer. Então, o relato dos adultos, hoje a gente compreende, né, meninas, o contexto da criança com essa seletividade alimentar,
Aí hoje a gente diz assim, agora a gente entende o que é o significado que ele sente realmente. Então esse adulto traz, o adolescente traz, aí a gente volta lá para a criança. Então essa restrição alimentar, essa seletividade alimentar é porque ele não consegue. Aí assim, é porque ele não tem fome, não, é porque ele não consegue. Agora pessoal, antes da gente, o assunto é tão instigante que a gente começa a conversar e vai tendo vontade de perguntar outras coisas. Diante de tantos diagnósticos, de tantos pacientes que vocês já receberam aqui na clínica, o que vocês imaginam que possa estar, o que a ciência está dizendo, o que possa estar contribuindo para esse número tão exagerado de... A gente vem hoje com a questão da genética, né? O que é que muitos profissionais hoje estão estudando? Não necessariamente meu filho possa ter, se eu tivesse filho, meu filho pudesse ter um TEA, mas eu posso ter o gênese e de eu não ter desenvolvido. Meu marido poderia ter um gênese, eu não ter desenvolvido, mas esse filho que eu poderia ter, ele poderia desenvolver. E outro fator que vem trazendo muito a questão idade, né? As mulheres, os homens hoje estão sendo pais mais velhos, vamos dizer assim, com mais idade, né? Sim. A mulher até os seus 35 anos, ela quer estar bem profissionalmente, é o que a gente escuta, é o que a gente ou escuta de relato de outros profissionais que estão estudando a genética. Então, as mulheres hoje vão lá para o seu trabalho e vão deixando para ter filhos mais. Então você acha que a parte hormonal pode interferir nisso? É uma genética, né, Antônio? Isso. Como o Antônio botou, vamos dizer assim, 80% uma genética, fator ambiental, que entra a idade avançada da mulher, do homem, né? Outras questões, a criança nascer prematura é um fator de risco. Quando a gente vai dar a devolutiva do laudo neuropsicológico, né, devolutiva, a gente vai explicar o laudo das funções cognitivas, que é uma tarefa assim, de umas 2 horas com a família, 2 horas e 30 minutos, e aí os pais se identificam. O pai, isso sou eu. A mãe também, né? Como isso é comprovado? A ciência traz isso e a gente aqui no consultório absorve isso, escuta isso, né? Os pais, gente, isso sou eu, né? E eu tive outra mãe que tem um paciente meu em comum de uma cidade vizinha aqui, ele é meu paciente da Ana Tevla, e a mãe disse que quando chegou lá, o pediatra disse assim, você é autista e seu esposo também, né? Aí vem esses pais, aí a carga genética, pois é, exatamente, né? Isso que a gente observa hoje na sociedade, eu tenho certeza que vocês já se depararam com isso. Hoje, com o conhecimento que vocês têm, com as informações que têm para dar um laudo, vocês olham para determinadas pessoas do nosso convívio e dizem assim, ó, fulano é autista, é ou não é? Isso é uma realidade. Certo? A gente tem gente no convívio da gente que os hábitos, a forma de se expressar, de se comunicar, olha, são características, eu não sou da área, mas a gente sabe que estão relacionadas ao autismo, né? Vamos pensar o autismo, desculpa, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que é isso? Aquela criança nasce com ele. Não é um ambiente posterior, não, tá? É uma característica. Quais são os transtornos de neurodesenvolvimento? A deficiência intelectual, o autismo, TDAH, que a gente... transtorno de fala, o que mais? Transtornos motores. São coisas que a criança nasce com ele, né? E é bom ressaltar isso porque, meu filho, até 1 ano, 2 anos, ele era perfeito. Aí depois apareceu os sintomas. Não, né? Aí vai ter uma explicação para isso, para essas crianças que vão desenvolver os sintomas mais tarde. Essa questão da repetição, né? Porque o autista, ele repete muito uma mesma coisa, né? Exatamente. Ele se apega num determinado assunto e ele fala aquele assunto. O meu sobrinho, por exemplo, ele tem fases, né? Ele tem fases de jogos, fase de carro, fases dessas séries. A gente se fala todo dia, praticamente, né? E ele sempre passa, às vezes, 1 semana naquele mesmo assunto. Mas daí ele muda para outro assunto, parece que aquele nem existe mais, né? Então, é uma das características, né? Essa repetição, né? Que a gente chama hiperfoco. E alguns profissionais, né, estão trazendo muito para uma questão de uma neurose. Não
nem a neurose, é como se fosse... Pensamento obsessivo. Pensamentos obsessivos, TOC. Existe. Vamos pensar que o TEA ele vai vir com muitas comorbidades. Algumas crianças podem ter mais de uma, né? Ele pode vir com TDAH, ele pode vir com TOC, ele pode vir com a bipolaridade, ele pode vir com borderline. Isso aí desenvolveu realmente na fase adulta. Aí quando é criança, aí como a Rosiane falou, ele desenvolveu até os 2 anos, ele teve bem aí ele começou a regredir. Existem casos que aí ele perde a fala, ele deixa de falar, aí os pais se assustam e dizem assim, foi um trauma que ele viveu. Não foi, é uma regressão que o autista tem. E aí por isso que há a importância de um diagnóstico mais cedo. Né? Quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico com menos de 2 anos, porque aí ele já começa a ser estimulado. E aí, assim, é terapia, é escola, é família para poder andar junto. Porque eu não posso também pensar, as famílias pensar, que só as terapias vai resolver. Se em casa eu não fizer também uma função. A gente percebe que o amor, o carinho, a atenção, assim, supera qualquer medicação, não é verdade? E, assim, outra questão, imagina só, diga assim, até na nossa época, né, na nossa geração mais atrás um pouco, que não tinha esses diagnósticos que tem hoje, que a criança era tratada, né, com outras denominações, que a família, e a vizinhança e todo mundo. Então aquilo, cada dia que passava, ia acumulando mais o problema, não é verdade? Exatamente. Hoje a gente tem essa facilidade. Vocês sabem a partir de quando que começaram a dar os diagnósticos? A questão do... Assim, foi em 2013 que começou a ter esse olhar mais firme de todos os profissionais. De 2013 para cá. Por isso, assim, muitas pessoas dizem assim, e é modismo? Não é modismo. Nós sempre tivemos, mas nós tínhamos considerado aquelas pessoas com DI grave, o que é a loucura. Sim. Eu acredito que você ainda conheça pessoas que nunca foram para a escola, os pais manteram em um ambiente que estão ali fechado, sim, restrito. Então, assim, ele vai ter autismo? Com certeza. Como o autismo também tem um DI, que é o antigo, né, que chamava retardo mental grave, era considerado louco. Mas aí, quando foi de 2013 para cá, nós da área da saúde começamos a perceber que estava vindo. E a tendência hoje nos estudos é nós termos aí um aumento maior. E aí todo mundo, ninguém tem essa resposta. Como é que vai ser esse mundo desses jovens, dessas crianças? Não temos. Por isso que a avaliação neuro é quando eu digo assim, essa criança tem um QI dentro de uma normalidade. Ele vai se desenvolver, ele vai casar, ele vai fazer um concurso, ele vai ter filhos, né? Então, quando nós temos um QI de inteligência, a gente sabe que essa criança, ele vai ter um desenvolvimento dentro de uma sociedade. Com prejuízos? Sim, com muitos prejuízos, mas ele vai ter. Aí onde entra exatamente essa equipe, né? Isso. Onde entram a junção desses profissionais para melhorar a situação dessa criança, né? Porque é como você disse, algo tem que ser feito e muito está sendo feito de um tempo desse para cá para tentar socializar essa criança, tentar inserir essa criança na sala de aula, inserir na sociedade de uma forma geral, né? Porque, olha, nós fomos, a nossa geração conviveu muito com o Down, né? E parece-me que o Down, a síndrome, ela diminuiu. Ou não, ou é impressão minha, mas que percebe-se que hoje a gente ouve falar mais de autismo do que em síndrome de Down, não é verdade? Passamos um período, vocês sabem, recente, da história da microcefalia, né? Que parece que era até uma coisa... eu sei que teve aquela questão da chikungunya que contribuiu para isso, mas foi uma fase assim, muito acentuada de microcefalia, né? Aí também regrediu. E o autismo continua numa fase crescente. E outra coisa, diante do diagnóstico de vocês aí, vocês também têm percebido que ele atua mais nos meninos do que nas meninas? Sim, nos meninos porque é mais visível. É. E nas meninas, por quê? Porque é uma função da mulher mesmo, é mais camuflado. Mas temos muito diagnóstico de meninas e de mulheres hoje.
porque sutilmente elas vão camuflando, que a gente chama do autismo camuflado, principalmente independente do autismo 1, a não ser que seja um autismo muito que já venha com DI, como a gente sempre está colocando, né? Que não tem autonomia, que é totalmente dependente da família. Mas um autismo que ela é mais sutil. É como um caso que nós estamos vivendo agora, com mulheres, né? Foi assim muito sutil, mas muitas não se veem nesse contexto. E homens também, porque tiveram uma inteligência, essa inteligência fez com que essa pessoa estudasse, fizesse concurso, fizesse mestrado, fizesse doutorado, mas com prejuízos emocionais. Até certo tempo, quando se tinha um membro da família com algum problema, com algum distúrbio, muitas vezes as famílias procuravam esconder aquele problema. E aquilo, claro, que contribuía negativamente para o desenvolvimento daquela pessoa. E hoje, vocês acham que o autismo ele está sendo mais bem tratado, digamos assim, pela sociedade, pelas mães em especial, pela família? Eles estão mostrando mais esse problema, estão procurando mais atendimento para esse problema? Você, principalmente, que recebe lá no setor público, né? Como é que está isso? Essa demanda está só aumentando. Semanalmente vem chegando, né? Eu atualmente trabalho no CAPS, né? Sim. Semanalmente a gente faz triagem, né? Que são esses atendimentos de primeira vez. Semanalmente vem chegando, pelo menos a mim, porque nós temos dias exclusivos para triagem infantil, né? Sou eu e uma psicóloga, sim, né? Então, semanalmente chega em torno de 4 a 5 encaminhamentos de neurologistas para o CAPS para avaliação. Porque eles fazem assim, a mãe chega, relata, né, que essas crianças têm esses sinais, e aí eles pedem avaliação de profissionais, porque é um diagnóstico que necessita do olhar dos outros profissionais. Sim, sim, sim. Então ele pede essa avaliação para que ele possa fechar esse diagnóstico. Certo. Para a gente chegar lá na ponta mesmo, como se diz, essa questão do diagnóstico, você chegou lá, você é a primeira pessoa que recebe, é a terapeuta? Quando essa pessoa chega com esse encaminhamento lá no CAPS, a gente acolhe, a gente faz essa escuta, né, para a gente poder avaliar se essa criança tem o perfil de lá. Sim. Porque não é todo caso que tem perfil de CAPS. Certo. Os casos que vão para o CAPS são os casos mais graves. Certo. Né? São os casos de autismo 2, 3, suporte, que vêm com outras comorbidades. Certo. Né? Os casos mais difíceis, né? E quando essa criança chega, a gente acolhe, a gente faz essa escuta. Se não for perfil, a gente direciona, essa mãe já sai com todos esses encaminhamentos, com todas as orientações de onde que ela deve procurar esse acompanhamento. Certo. Aí pronto, só na sequência, daí ela vai procurar, você identificou que ela preenche aqueles requisitos, certo? Aí vai para onde? A criança vai para procurar? Quando não tem perfil de CAPS? Não, quando tem. Quando tem, pronto. Quando essa criança tem, é um caso grave, porque geralmente os casos que ficam lá no CAPS são os casos mais graves. Sim. Né? Aí a gente vê, realmente são os casos que necessitam de avaliação psiquiátrica. Certo. Né? Porque essa criança apresenta comorbidades mais graves. Certo. Então essa mãe já vai para agendado o atendimento psiquiátrico. Se ela necessitar de avaliação psicológica, né, é feito, né, esse agendamento. Essa mãe tem que ir lá, tudo é com agendamento. Certo. Tem um dia de agendamento de certo. Cada um. Se ela precisar de avaliação minha, a gente faz esse agendamento. Certo. Se ela necessitar de avaliação do serviço social, porque muitas crianças, né, muitas mães também vão em busca de benefício. Também ela recebe essa avaliação com o profissional. E aí é toda essa equipe multi que nós trabalhamos lá.
Uma das preocupações também das pessoas hoje é como chegar até o benefício, né? Porque muitas mães já têm aquele problema e sabe que pode ter um benefício, ela vai e começa lá no caso daqui do setor público, começa por lá, pelo CAPS, né? Exatamente. Aí fecha esses diagnósticos todos, o próprio município ele fecha o diagnóstico, que era isso que eu queria saber. Não, é assim, quando essa criança chega, quando ela vem, ela só vai dar entrada no benefício quando é fechado o diagnóstico, né? Quando essa criança não tem o perfil, essa mãe pode se direcionar aos CRAS, né? Procurar o serviço social de lá para que ela possa ter toda essa orientação. Quando é uma criança que tenha atendimento no CAPS e que tem esse laudo que já é fechado, aí a gente oferece toda essa orientação. Essa mãe vem, o serviço social orienta quais os documentos que ela deve trazer para que ele possa dar entrada no benefício. Muito bem. E Edmilson, só complementando aqui a Ana Tetra, nós também, na clínica também temos pacientes assim que também recebem benefício. Sim. Não é porque tem um plano de saúde, mas essa mãe, como tem caso de famílias de ter 2 filhos, Sim, né, sim. essa mãe fica sem possibilidade de exercer alguma função lá fora. Sim, sim. Então, assim, às vezes o pai ganha um salário e pouco. Então, nós somos necessários fazermos esses relatórios para que essas mães também consigam receber o benefício. Não, eu entendi. É porque eu estava focando na questão da terra do setor público, era para chegar aquela mãezinha que está lá, Sim. sabe? Com aquela dificuldade e tem a necessidade desse benefício. Mas aqui eu entendo que aqui na clínica, o benefício não é, como é que se diz, não é pertinente só aquela mulher, aquela pessoa de baixa renda, não. O benefício é um direito da criança. É isso que nós vamos focar agora. O direito da criança com TEA, ele existe e como é que as mães chegam a ter esse benefício, entendeu? Independente de ser no setor público ou no setor privado, entendeu? É difícil, porque nós temos profissionais neuropediatras que trabalham aqui no município, o da policlínica, não sei se ele é neuropediatra, né? Mas ele fecha muito diagnóstico, policlínica vai encaminhado pelo município, né? Sim. E tem esse atendimento, ele fecha diagnóstico e aí essas famílias seguem esse processo que a Ana Tetra falou. Sim. Tem outros que fazem um esforço e pagam uma consulta, né? Você sabe que para ele conseguir esse auxílio, ele precisa de um laudo, né? E o reconhecimento que o INSS, porque isso aí vai para o INSS, né? O reconhecimento que o INSS dá, né, a este laudo. Por exemplo, só para me entender aqui a Clínica Santa Isabel, os profissionais da equipe multidisciplinar aqui, ela está apta a fornecer, a dar esse laudo que é reconhecido lá pelo INSS, ok? Sim. É assim que funciona? A gente prepara relatórios junto, como a gente disse, da equipe toda, né? A gente sempre costuma fazer um relatório único, né? Falando desse paciente até para os neuros. E os neuros, né, como tem também, eles vão muito pelo olhar, também traz essa questão médica, né? Então, tem que ter deles também, escola também, independente se é escola particular, independente se é escola do município. Então, assim, são todos documentos, o que é que a gente orienta? Estejam com todos. Então, um laudo, ele tem essa fomentação e é muito válido, né? Todas as crianças que tem TEA vai receber o benefício? Não, principalmente quando a gente fala de um poder aquisitivo maior. Mas essa do interior, principalmente como você trouxe, né, a gente também tem esse conhecimento de alguns e realmente é necessário. É necessário porque, como a gente disse, o autismo, se tem autismo, que o remédio não é para o autismo, mas é para a comorbidade que a criança tem do autismo. Então, tem uma alimentação, às vezes, diferenciada, tem uma medicação ali, né? Às vezes, algumas famílias, elas têm, assim, porque pelo município tem assistência, mas às vezes é uma vez por mês, a cada 15 dias, e aí não funciona. Não vamos dizer assim que funciona ou não funciona. Porque o ideal é que a criança esteja toda semana tendo processo de terapia. Olha, a questão do benefício,
que ele independe se é uma mulher lá da zona rural ou se é uma mulher aqui que tem as suas ocupações. Porque, veja bem, vou pegar um exemplo que a gente tem em casa. A minha irmã não consegue deixar o filho dela só. Ele tem 18 anos, 19 anos, mas ele não fica só em casa. E aí, como é que ela vai trabalhar? Exatamente. Né? Então, isso aqui eu estou dando um exemplo, mas que existem inúmeros exemplos do país afora. Né? E casa que tem às vezes dois autistas, que a gente tem exemplos. Né? Exatamente. E aí, como é que a mãe trabalha?